Shalom! Sejam bem-vindos à Casa dos Bereanos. Sim, vamos falar sobre uma sociedade justa. Shalom, Malahai. Olá, meu amigo. Estabelecer um sistema de justiça como? Criando uma sociedade justa. De que maneira? A Torá sabe que a sociedade alguma perdura a menos que seja governada por um sistema de justiça social. O preceito de justiça social aplica-se também às sociedades gentias. É um dos 7 preceitos dos filhos de Noé, que a Torá dirige a todas as nações sem distinção. A Torá foi outorgada a uma nação, o povo judeu, e não há indivíduos isolados. Seu primeiro propósito não é salvar almas individuais, mas dar existência a esta raridade das relações humanas a uma sociedade justa. O plano da criação teve como intenção penetrar e permear todas as facetas e instituições da sociedade, identificando-a um espírito de justiça e amor, que é uma característica da Torá. Deus prometeu que a Torá fará de nós uma nação santa. Isto significa ser uma nação dedicada à prática de relações honestas entre homens e mulheres, cidadãos e estrangeiros, fortes e fracos. E temos que lidar com a realidade, ou seja, com seres humanos falíveis. Tribunais e oficiais de justiça são necessários para acomodar disputas e impedir a exploração do mais fraco pelo mais forte, do pobre pelo rico. O Beit Din, o tribunal da Torá, tem, além de seu papel legislativo, uma função educacional. O Sanhedrin, ou Corte Suprema, composto pelos maiores sábios da geração, é empossado para promulgar regulamentos que ajudem as pessoas a cumprirem as leis da Torá. Esta é a fonte dos decretos rabínicos que encontraremos frequentemente no decorrer desse programa. A aprovação do Sanhedrin deve ser obtida em relação a todos os assuntos que afetam o bem-estar nacional judaico, em particular, a decisão de sair para a guerra. O Sanhedrin aponta o poder judiciário e constitui a corte final de apelação. O papel do juiz, aos olhos da Torá, é, acima de tudo, aliviar as injustiças cometidas contra os abandonados e isolados, proteger a dignidade do pobre e salvar o oprimido das mãos do opressor. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, pois é um dos 10 mandamentos. Numa corte, o destino de outra pessoa pode depender de nossas palavras. Portanto, em nenhum outro lugar, a boa-fé e a verdade são tão necessárias. E a lei da Torá pede que as 2 testemunhas requeridas, tanto em juízos civis quanto criminais, não tenham qualquer ligação com o caso em questão. Elas não podem ter relação alguma entre si, com o litigiante ou o acusado, nem com os juízes, e não podem ter qualquer tipo de interesse, a não ser a sentença proferida. Sua função é pública. Elas representam o povo de Israel. Se ficar provado qualquer tipo de deslize em seu comportamento, serão desqualificadas como testemunhas. Por outro lado, se forem judeus honestos e tementes a Deus, suas evidências serão aceitas, contanto que não sejam constatadas contradições entre eles. Os juízes não devem avaliar sua credibilidade com base em sua posição social. Se forem pessoas honestas, seus testemunhos devem gozar de total aceitação. Todos os judeus são iguais perante as cortes rabínicas, seja garis
ou doutores. Um rabino, na função de juiz, deve manter-se totalmente parcial em relação às partes em litígio, ignorar as posições sociais de ambas as partes. E não pode ser mais solícito com uma em detrimento à outra, ou intimidar alguma das partes ao se dirigir a ela. Não pode ouvir uma das partes, se não puder ouvir a outra, e deve anunciar a verdade sem temor algum, independentemente das consequências. A própria existência do mundo depende da justiça. Nossos sábios disseram: aquele que julga com verdade é parceiro de Deus no ato da criação. A Torá do amor é também a Torá da justiça. Deve ser assim. Não pode haver amor onde não há justiça. O amor não floresce numa sociedade onde criminosos não são levados a julgamento. E eis como a Torá enfrenta o dilema dos liberais. Ao pensar que a bondade para com todas as pessoas é absolutamente benéfica, os liberais se opõem às medidas severas para a supressão da violência. Como resultado, eles por vezes mostram mais compaixão para com o criminoso do que para com a vítima. O ensina uma bondade que encoraja o crime é má, e a violência aplicada aos malfeitores é boa. Nossos sábios dizem: aquele que é bom com o cruel será cruel com os bons. A violência se faz necessária quando se quer pôr um fim à violência. Mas quem decide se os fins são verdadeiramente justos? Para esta resolução crucial, a Torá nos remete ao Sanedrim de Israel, fiadores de sua sabedoria. Suas decisões devem transcender as considerações políticas ou pessoais e refletir nada mais do que a verdade da Torá. Ao mesmo tempo, o problema da violência não será resolvido com mais violência, não importa o quão justa ela seja. Não será resolvido se todo o programa de vida criado pela Torá for adotado tanto pelo indivíduo quanto pela sociedade, de modo como descrevemos nesse programa. Uma participação ativa nesse programa prevê modelos mais positivos de pensamento, de comportamento em relação ao juízo que fazemos das outras pessoas, elevando a sua autoestima e fazendo-as menos propensas à violência. É fato que o crime e a violência são raros em comunidades onde as pessoas vivem de acordo com a Torá. Os detentos em Israel, absorvidos pelas comunidades religiosas, não voltam ao tipo da existência que levavam. E assim, Malahai e amigos, chegamos ao fim de mais um programa e espero que tenha sido muito proveitoso este tempo que estivemos juntos. Shalom! Compartilhe, inscreva-se em nosso canal e seja um mantenedor da Casa dos Meninos Sim. Shalom! יש מצוות שאדם חייב בהם כל יום, כל רגע, בכל שנייה. יש מצוות שאדם חייב בהם